Muito bem, pessoal, chegou a hora! Mais uma vez estamos retornando para mais uma videoaula. E veja bem, é uma associação de resistores. Nós vamos trabalhar um pouquinho com eletrodinâmica, certo, pessoal? Então, vamos repassar alguns detalhes importantes, certo? Que são aquele esquema bem clássico e básico da associação de resistores em série. Aí o próprio texto está dizendo que nesse tipo de associação, que é a associação em série, vocês podem verificar que há uma sequência de resistores, certo? Não é que obrigatoriamente os resistores devem estar um ao lado do outro, mas que há uma sequência, certo? Então, aqui a característica é que a corrente elétrica, ela vai ser sempre constante. Sempre a corrente elétrica que passar pelo resistor R1, que passar pelo resistor R2, que passar pelo resistor R3, a corrente elétrica, ela vai ser sempre constante, tá? Então guarda. Pensa assim, ó, que nós vamos ter uma associação de lâmpadas, de pequenas lâmpadas, 1, 2, 3 associadas em série. A corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma que passa pelo 2, é a mesma que passa pelo 3. Muito bem, Carlão, pode passar aí, meu querido. Lembre-se desse esquema. A corrente elétrica é a mesma que passa em todos os resistores, tá? Guarda, tá? Para o nosso concurso, para a nossa prova, para o Enem, a gente tem que ter esse conhecimento. Corrente no resistor 1, corrente no resistor 2, corrente no resistor 3, certo? E de uma forma clássica, é a mesma corrente que vai passar pelo resistor, que a gente vai fazer como sendo o resistor total, tá? Então a corrente é constante. Quando nós temos uma associação em série, a diferença de potencial não vai ser constante, não. A corrente elétrica, quando passar por cada um dos resistores, R1 vezes I, tá? R2 vezes I, R3 vezes I, certo? A corrente elétrica, ao passar por cada resistor, ela vai causando uma diferença de potencial R1I, R2I, R3I. Se a gente somar todas as DDPs, certo? RI é o U da DDP, mais RI 2 vezes I. O 2, R3 vezes I, nós temos então o 3. Se nós somarmos, bem como diz o texto, a diferença de potencial total aplicada entre os extremos A e B é igual à soma das DDPs de cada resistor, certo? Muito bem, pessoal. Nós temos depois, para se obter a resistência equivalente, nós simplesmente podemos fazer um desdobramento, ó. R vezes I, R vezes I, R vezes I, R vezes I. Tá? Ó, aqui nós vamos ter a resistência total, R1, R2, R3, certo? Como a corrente elétrica vai ser a mesma, eu vou poder cortar, simplificar essa corrente. E aí, sempre quando nós temos uma associação série, na série, sempre para se obter a resistência equivalente, tu pode pegar, isto é, aquelas 3 lâmpadas, aqueles 3 resistores associados em série e transformar só num resistor. E aí você faz R1, R2, R3. Isso é da resistência total ou a resistência equivalente, certo? Carlão, vamos apagar esse quadro aqui, Carlão. Olha só. Muito bem, obrigado, Carlão. Veja só. Agora nós temos aqui um outro tipo de associação. Nós temos a associação que é a associação em paralelo. O próprio nome está dizendo. Quando é uma associação paralelo, veja só. Em primeiro lugar, olha o que chama a atenção. No paralelo, a DDP é a mesma. Estão submetidos à mesma diferença de potencial. Como se fossem retas paralelas, ó. Tá? Retas paralelas. Só que, claro, não é uma reta, é um fio, né? Aqui tu tem a lâmpada no primeiro fio, aqui você tem a lâmpada no segundo fio, aqui você tem a lâmpada no terceiro fio, certo? Ou 3 resistores bem básicos. Veja bem,
Quando nós temos uma associação paralela, nós temos algumas dicas, algumas comparações para dizer para vocês. Quando nós temos uma associação paralela, formam-se esses nós aqui, ó. Formam-se nós. Correto? Todos os fios, seja do resistor 1, do 2, do 3, estarão ligados a esses pontos. E aí vale a dica aqui, pessoal. Quando nós ligarmos e formar uma espécie de forquilha, tá? É uma setezinha, uma coisa assim bem simples, uma contribuição para vocês, mas é bom, né, vocês pegarem esse detalhe. Quando formar uma espécie de uma forquilha, formar uma espécie de uma seta, formando os nós, ou formar, por exemplo, um T, tudo isso vai nos relatar, vai nos trazer a concepção de uma associação paralela, você sabe? Então, se formar nós, se formar aquelas bifurcações, nós vamos ter então uma associação paralela. Bom, nós já vimos, já estamos enfatizando, e vocês já estão lendo, que na associação em paralelo, a diferença de potencial, ela é constante. Mas e a corrente, hein, professor? A corrente vai ser constante? Não, tá? Gurizada, a corrente não é constante. O pessoal pergunta, professor, e a corrente vai ser constante? Não, tá? Então, chame a atenção, certo? Visualiza bem, procuro que vocês entendam isso. Ó, a diferença de potencial é a mesma, é a característica principal da associação em paralelo, certo? Aqui, na corrente elétrica, no paralelo, a corrente elétrica não vai ficar constante não, ela vai chegar nesse nó, vamos supor que ela esteja saindo desse ponto aqui, ou passando por esse ponto A, e vai em direção a B. Quando essa corrente elétrica chegar nesse nó, ela vai se dividir, um pouco vai para o fio de cima, um pouco vai para o fio de baixo, e um pouco do meio também. Então, se tu somar, ó, e 1, e 2 e 3, aqui nesse nó da esquerda, te dá a corrente total. Professor, e lá no nó da direita? Se tu somar, no nó da direita vai dar a mesma coisa. E 1, mais E2, mais E3, tu vai ter o I total. Então, a diferença de potencial, ela fica constante no paralelo. Mas a corrente elétrica não fica constante. Certo? Professor, como é que é a distribuição da corrente elétrica? Coisa que os alunos perguntam muito, questionam, né? Cuidado, gente. A corrente elétrica, ela vai se dividir de acordo com o tamanho de cada resistor. Resistor, né, com pequena resistência, passa mais corrente. Se o resistor for de intensidade ou de medida média, passa uma medida média de corrente. E se a resistência for grande, por exemplo, no resistor R3, vai passar pouca corrente. Então, a corrente elétrica, ela vai ser dividida dependendo do tamanho de cada resistor. Beleza, pura? Um detalhe importante que eu vou aproveitar e já vou falar para vocês. Se queimar uma dessas lâmpadas, fazendo de conta que aqui nós tivéssemos resistores que funcionassem como lâmpadas. A vantagem de associar em paralelo é que se tu retirar uma lâmpada, ou se uma daquelas lâmpadas queimar ali, não vai afetar o brilho das demais lâmpadas. Por exemplo, queimando a segunda aqui, vão ficar acesas a 1 e a 3. Tá? Não vai passar corrente pelo resistor 2 ou pela lâmpada 2, mas não vai afetar nem a lâmpada 1 e nem a lâmpada 3, se caso queimarmos ou retirarmos a lâmpada de número 2. Assim por diante, se tu tirasse a 1, não passaria corrente pela lâmpada 1, mas passaria pela 2 e pela 3, e também se tirássemos a 3, ia passar pela 1 e pela 2. Bom, Carlão, nós vamos fazer um retorno aí, tu vai voltar no slide, só para a gente aproveitar, mais um, veja só, se fosse uma associação do tipo, uma associação do tipo série, queimando uma lâmpada ou tirando uma lâmpada desse tipo de associação, estou retornando, quero que vocês voltem para a associação série. Se tirar uma dessas lâmpadas aqui, qualquer uma, seja
da esquerda, ou seja, da direita, seja da esquerda, seja da direita. Se tu tirar uma dessas lâmpadas aqui, obrigatoriamente o circuito elétrico não vai funcionar, ou retirando ou queimando. Aí então, gente, obrigatoriamente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma não passagem, uma interrupção da passagem da corrente elétrica, se caso na série for retirado a lâmpada 1 ou 2 ou 3. Então, para de circular a corrente. Carlão, voltamos. Pode clicar. Pode clicar. Olha só, só um pouquinho mais no retorno. Tá? Ali, ó. Se for no paralelo, ao retirar uma dessas lâmpadas, obrigatoriamente não vai afetar. Pode tirar a número 1, fica acesa as 2 e a 3. Se tirar a do meio, fica 1 e 3, retornando. E se tirar 3, fica a 1 e a 2. Certo? Então é uma vantagem ter uma associação paralelo, sim. Outro detalhe, agora sim, pode ir avançando. Nós temos no tipo de associação em paralelo, só para vocês lembrarem, olha o que está escrito. A corrente elétrica total que circula por esse tipo de circuito é igual à soma das correntes que passa ou que atravessa pelos resistores. E 1, e 2, e 3. O valor da resistência equivalente, veja bem, é sempre menor do que o menor valor de qualquer uma das resistências que o compõem o circuito. Isso aqui é muito importante para um concurso. Certo? O circuito, né, em paralelo, nos dando uma associação em paralelo, o valor da resistência equivalente desse tipo de circuito elétrico sempre é menor do que o valor menor de qualquer uma das resistências que o compõem. Tá? Guarda isso, memoriza isso, que é um bom exercício a ser realizado e feito, uma prática depois que a gente vai aplicar. Muito bem, queridão? Nós temos aqui, olha só como é que a gente vai obter a associação equivalente. Tu vai fazer a chamada soma dos inversos. 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso aqui, ó, é para quando vocês têm mais de 2 resistores associados. R1, R2, R3, R3 e R4, tá? R5, R6, quantos tu quiser. Aqui fizemos 3, tá? 1, 2, 3, mas se quiser 4, professor, R1, R2, R3 e assim vai. Mas é tudo 1 sobre. Claro, se tiver 2 resistores associados em paralelo, é bom a gente aplicar um macetezinho, certo? Se tiver 2 resistores associados em paralelo, eu vou chamar de RP2, tu vai fazer o produto dos resistores, ó, tu faz o produto dos resistores pela soma dos resistores, produto pela soma, produto pela soma, produto pela soma, certo? Então, resolvendo de 2 em 2 resistores. Bem simples, bem acessível, certo? Então, tem que marcar bem a ideia. Na série, é a corrente que fica constante, certo? A DDP não é constante. No paralelo é, no caso, a DDP que fica constante, mas a corrente não é constante, certo? Vamos fazer um exercíciozinho para a gente poder fechar agora? Olha só, pode passar, Carlão? Só para fechar com chave de ouro, nós temos aqui então uma associação mista. Veja bem que nós temos aqui um paralelo e depois uma série. Professor, nós vamos ter que saber resolver esse tipo de exercício? Sim, você tem que saber, né? Aplicar, utilizar esse tipo de circuito elétrico, que é uma associação do tipo mista. Então vamos lá. Ó, qual a resistência equivalente da associação? Você vai fazer primeiro, tá? Esse paralelo. Primeiro, ó, resolver o paralelo. Paralelo, certo? Então, taca-lhe pau, posso usar o macete? Não? Claro que posso. Nós vamos ter então resistência do paralelo. Tu vai fazer R1 vezes R2 e R1 mais R2.
vai fazer 20 que multiplica 30, e aqui 20 mais 30. Isso aqui vai dar uma resistência do paralelo, olha só, 2 vezes 3 dá 6, acrescenta 2 zeros, dá 600. 20 mais 30 dá 50, eu posso simplificar, vai ficar 60 por 5. 60 por 5 vai dar 12. Esses dois resistores aqui, ó, vai resultar, certo? Vai resultar numa resistência equivalente de 12 volts, tá? De 12 ohms, melhor dizendo, não 12 volts. 12 volts é a unidade de diferença de potencial ou de potencial. Aqui é 12 ohms, corrigindo. Aí, pessoal, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter, ó, a resistência do paralelo ficou 12 ohms. E aqui nós temos, para fechar com chave de ouro, 50 ohms. Se tu somar 12 mais 50, porque agora nós teremos aqui uma série, então segundo passo, resolver a série. E isso aqui então, na série, simplesmente você vai somar, tá? Tu vai somar R1 mais R2. Isso aqui então vai dar 12 mais 50, que vai fechar então uma resistência de 62 ohms. Ou seja, aqui nós temos a letra D de Dinamarca. Você entendeu esse pequeno tópico de associação de resistores? Você captou a ideia dessa associação mista? Tá? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um abraço!